noite a todos vocês que nos acompanham nesta noite de adoração ao Senhor e de estudo da palavra. Vamos adorar o Senhor. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus, graça e paz de Cristo, meus irmãos. Que bom podermos nos apresentarmos ao Senhor para mais um culto de adoração, de aprendizado da sua palavra. Eu quero agradecer você por permitir que entremos no seu lar e juntos adoremos a Deus, né? Já ouvimos uma canção maravilhosa. Nós vamos fazer uma oração abrindo oficialmente este culto. O evangelista Rodrigo já está aqui, daqui a pouco estará ministrando ao nosso coração a segunda mensagem da série Os Atributos de Deus. Ore comigo agora. Pai bendito, nós te louvamos, ó Senhor. Que canção maravilhosa que nos leva mais perto do Senhor acabamos de ouvir, ó Pai. Como é bom sentir a tua presença e saber, ó Deus, que o Senhor nos ouve, saber que o Senhor está no teu alto e sublime trono de glória e recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ó Pai. Ó Deus bendito, nós estamos felizes por esta oportunidade. Abençoa os meus irmãos, ó Pai querido, que estão em sua casa, adorando ao Senhor, estão aqui, Senhor, nos assistindo, ó Pai querido, não somente nos assistindo, mas de fato prestando um culto ao Senhor. Que o Senhor possa entrar em cada lar, ó Deus querido, que a palavra possa ir e produzir frutos em cada lar, em cada coração, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, amém, glória a Deus. Graças seja dado ao Senhor também pela vida da Patrícia, que está aqui conosco hoje adorando ao Senhor, já adorou a Deus com um hino e vai adorar ao Senhor com mais um hino.
Antes eu quero falar com você sobre a nossa oferta, a nossa contribuição, que também faz parte do nosso culto, faz parte da nossa adoração. Você pode fazer isso também de forma online, assim como você está cultuando, assistindo o culto online, você também pode contribuir com seus dízimos e com as suas ofertas online, ok? Está aparecendo aí no seu monitor, no seu smartphone, onde você estiver assistindo, está aparecendo aí as maneiras pelas quais você pode ofertar, você pode aí dizimar, amém? Então que você possa honrar ao Senhor também com as suas primícias, honrar ao Senhor também com seus dízimos, com as suas ofertas, amém? A Patrícia vai louvar ao Senhor com mais um hino, e na sequência o evangelista Rodrigo já estará aqui ministrando ao nosso coração a palavra de Deus. A dor não mata, se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu, sou eu, o milagre sou eu, sou eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus, o milagre sou eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus, o milagre sou eu, sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus, meu Deus, o nosso Deus. Se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu.
Maravilha! Pai do Senhor Jesus, para todos os nossos irmãos, para todos que nos assistem neste momento, assistem à transmissão desta igreja, este culto de louvor ao Senhor e aonde também estaremos compartilhando a sua poderosa palavra esta digna de toda aceitação. Muito bom poder estar com os irmãos neste segundo dia desta série de mensagens. Semana passada falamos sobre o Deus desconhecido. Hoje estaremos entrando sobre os atributos de Deus, falando um pouco mais sobre os atributos de Deus. Queiram, por gentileza, pegar a sua Bíblia aí na sua casa e localizar comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, verso 1, verso 2, verso 3. Glória ao nome do Senhor. Que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Glória a Deus. Texto maravilhoso, daqui a alguns instantes nós estaremos discorrendo. Queridos irmãos, o assunto que nós estamos tratando é um assunto importante, é um assunto que todos nós que somos cristãos, que temos a Bíblia como profissão de vida, regra e fé, devemos estudar. Eu quero que vocês entendam comigo que, por muito tempo, a teologia foi tida por nós pentecostais como que se fosse o estudo do diabo, quando na verdade não é assim. A teologia, na verdade, já quer dizer o estudo de Deus. O significado da palavra teologia é o estudo de Deus. Quando você está estudando a Bíblia Sagrada, você está estudando a teologia, pois a teologia se baseia na palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela fala sobre Deus. E por muito tempo, nós pentecostais, sem conhecimento, dizíamos que a teologia ela não veio de Deus, ela veio para atrapalhar, quando na verdade veio trazer para nós conhecimento com relação a esse Deus maravilhoso. Existe uma matéria na teologia, conhecida como teontologia, que fala sobre o ser de Deus, que fala sobre o caráter de Deus, fala sobre quem Deus é. É interessante que este assunto, há 200 anos atrás, era o tema central das ministrações, era o tema central dos seus líderes, seus expoentes, pregadores, pastores, usavam este tema sobre o ser de Deus para ensinar, para ministrar ao povo do Senhor. Infelizmente, há 150 anos para cá, esse tema foi se desaparecendo, foi sumindo dos nossos púlpitos. Poucas igrejas se importam em ensinar os seus membros, ensinar a membresia com relação sobre quem de fato Deus é. É preciso notarmos que muita gente, como eu falei na semana passada, adoram ou dizem que adoram a Deus, honram a Deus, mas não sabem de fato quem Deus é. E adorar um Deus que não tem, ou adorar a Deus sem conhecimento próprio, é totalmente equivocado, porque a sua adoração não vai sair 100%. Nós precisamos de fato saber quem Deus é. Tem muita gente que trata Deus, eu até disse isso na semana passada,
como que se fosse um velhinho sobre o trono, barbudo, procurando alguma coisa para fazer na terra e está totalmente com sua mente cheia e seus compromissos estão esgotados, quando isso não é verdade. Alguns pensam que Deus é o seu servo e que o homem é senhor e Deus é servo do homem, que faz as vontades e os caprichos do homem. Alguns pensam que Deus precisa tanto dele que se ele não for disponível para Deus, as coisas não fluem, quando na verdade não é assim. Muitos dizem que Deus precisa fazer a sua vontade, fazer aquilo que ele quer. Tratam Deus como se fosse qualquer outro tipo de coisa, mas não como o Deus criador e soberano. Nós precisamos entender que essa teoria de que Deus tem que fazer o que eu quero porque Ele não é Deus, se Deus não fazer aquilo que eu necessito, me entregar aquilo que eu preciso, Ele não é Deus. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Isso foi dito para enganar o povo no sentido de tomar aquilo que o povo tem, ou seja, dinheiro. Esta é a grande realidade. Esse negócio que Deus é obrigado a fazer por você, que se Ele não fazer, você pode encostar Ele na parede, isso de fato não é uma verdade, é uma mentira, isso não é realidade. O Deus bíblico, o Deus da igreja, o Deus vivo, o Deus soberano, Ele está acima de tudo, acima de todos, e Ele não recebe ordem de ninguém, Ele faz o que quer, como quer e a hora que Ele bem quiser. Ele é acima de todos. É este Deus que nós precisamos voltar a pregar. O Deus vivo, o Deus que manda e que não é comandado por ninguém. Nós precisamos entender que os atributos de Deus falam sobre o seu caráter, fala da sua essência, fala do seu ser divino, revela para nós de fato quem Ele é. É necessário você entender que o que nós iremos abordar aqui não é sobre tudo de Deus. O que nós iremos abordar aqui não expressa tudo sobre Deus, ou plenamente quem Deus é. O que nós temos em mãos, o que nós iremos falar, é aquilo que Deus deixou revelar para o homem e o conhecê-lo. E o que nós temos sobre Deus, o conhecimento sobre Deus, os seus atributos, não é tudo sobre Ele. É apenas um pouco que Ele revelou para a humanidade o conhecê-lo. Mas o assunto de Deus, quem Deus é muito amplo, foge da razão humana, foge do conhecimento humano. Mas o que nós temos é o que Ele deixou revelado nas Sagradas Escrituras, e por isso devemos desfrutar com amor, com zelo, com cuidado e com muito apreço. Eu quero então informar para você com relação aos atributos de Deus. Primeiro nós devemos entender que os atributos de Deus se dividem em duas partes. Primeiro, atributos que são incomunicáveis e atributos comunicáveis. Atributos incomunicáveis são aqueles que estão ligados ou conectados que somente pertencem a Deus. Por exemplo, onisciência, onipresença, onipotência, infinitude, aquilo que só Deus é, aquilo que só Deus tem, aquilo que só Deus pode fazer. Atributos comunicáveis são aqueles que Deus partilhou em porção com o homem na criação. É aquilo que o homem tem que se assemelha com as características de Deus. E é sobre estes atributos comunicáveis que nós iremos falar nesta noite. Sobre os atributos que Deus partilhou conosco. Os atributos que Deus compartilhou com a sua criatura. Nós iremos iniciar com o atributo chamado amor. A Bíblia nos dá informação que Deus é amor. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus, Ele é amor. Ainda na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16, está ratificando que Deus, Ele é amor. No Novo Testamento,
é chamado de amor ágape, isto é, um amor profundo, incondicional, que ao mesmo tempo em que revela a grandeza, a afeição, também revela o cuidado de Deus, revela o zelo de Deus, revela também a correção e a benegação. Este atributo é extraordinário porque mostra, de fato, o grande apreço, amor que Deus tem por nós, porque isto é Ele é amor, Ele é amor. E Ele comunica isso conosco, esse atributo de amar. Isto é maravilhoso. O amor de Deus, ele é profundo, ele é incondicional. Não precisa das qualidades humanas para se obter o amor de Deus. Mesmo porque nós temos as nossas qualidades, não teria condições de agregarmos o amor de Deus, porque nós somos pecadores. Mesmo tentando acertar, nós erramos, mas o amor de Deus é incondicional. Esse amor é grande. Esse amor também revela o cuidado de Deus, revela o zelo de Deus para conosco. Não somente o zelo, mas também a correção, porque o pai que ama é o pai que corrige, o pai que ama é o pai que zela, é o pai que chama a atenção. O pai que chama a atenção é porque ama o filho e deseja que este filho cresça de maneira saudável, cresça dentro de uma educação básica, cresça dentro de um ambiente saudável. Eu acho interessante que muita gente pensa que este atributo, amor, anula a correção de Deus. E que quando Deus traz uma palavra ou uma correção, muita gente torce o bico, muita gente fica nervoso, fica enraivecido, mas de forma à toa, porque quando Deus nos corrige, é porque Ele nos ama e quer nos direcionar ao caminho da verdade, para então desfrutarmos da profundidade deste amor, este amor que cuida, este amor que zela, este amor que corrige. Isto é maravilhoso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que este amor está derramado sobre o coração daqueles cristãos que são fiéis, temente, íntegros diante do Senhor. Nós podemos ver que a manifestação do amor de Deus foi enviada em Jesus, ou nós vemos esta manifestação de amor em Jesus. Quando Jesus se manifesta, quando Jesus está aqui na terra para morrer, e morrer por nós ainda pecadores. O texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, nos dá muito bem esta informação, que Deus, na sua rica misericórdia, com o seu grande amor, com que nos amou, nos resgatando mesmo ainda nós, em estado de pecaminosidade, e nos salvou pela graça. Este é o maravilhoso amor de Deus, que resgatou-nos ainda estando no pecado. Isto é maravilhoso. Segundo atributo, a bondade de Deus. Estou falando de atributos comunicáveis. A bondade de Deus. Este atributo está diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando a beneficência de Deus para com sua criatura. Isto é maravilhoso. A bondade de Deus expressa exatamente quem Ele é. Ele é bom. Algumas referências para você meditar. Salmos de número 86, versículo 5, diz que Deus Ele é bom. Salmos de número 100, versículo 5, diz que Deus é bom. Salmos de número 119, versículo 68, diz que Deus, Ele é bom. Deus é bom. E a bondade de Deus, não importa a condição, o momento, circunstância, se a circunstância é favorável ou não, o Deus poderoso que nós estamos falando, Ele é bom. Muita gente não entende esse atributo de Deus, quando nós falamos que Ele é bom, e começa a perguntar-se, se Deus é bom, por que Deus permite algumas coisas
de difícil entendimento para nós. E por que Deus não faz aquilo que nós queremos? É porque nós enxergamos apenas o agora, mas Deus enxerga lá na frente e Ele sabe que lá no fechamento de todas as coisas, essa situação que hoje é desfavorável para nós vai ser bom, vai ser melhor. Entenda comigo a história de Jó. Muitas pessoas dizem, Jó era um servo de Deus, um servo temente. Por que tanto sofrimento? Mas havia um propósito de Deus. Ele perde tudo. E ele indaga a Deus porque ele era um homem justo, mas nós vemos que no final da história, o próprio Jó diz, antes eu conhecia Deus apenas de ouvir, mas agora eu o conheço de andar com Ele. Às vezes a situação não é tão favorável e nós chegamos a dizer, mas se Deus é bom, por que permitiu isso? É porque hoje nós não entendemos, mas lá na frente, no fechamento, nós iremos compreender a bondade de Deus, pois o livramento de Deus, o guardar de Deus, o zelo de Deus está sobre nós. É que muitas das vezes nós queremos que Deus faça aquilo que está no nosso desejo, mas muitas das vezes aquilo que nós desejamos não será bom para nós no futuro. E Deus, como sabe de todas as coisas, Ele nos previne, Ele nos guarda, mesmo em situação de difícil compreensão. Deus, Ele é bom. E se você é bom, isto é um atributo que Deus compartilhou com você, compartilhou conosco. Isto é maravilhoso. Terceiro atributo, que é comunicável, misericórdia. A misericórdia, ela revela a compaixão, a piedade de Deus para com os miseráveis e para com os angustiados. O que é misericórdia? Misericórdia, esse atributo em terceiro lugar, revela que Deus, Ele se coloca na situação ou compreende a situação daquele que sofre. Compaixão é sofrer ou compartilhar com o sofrimento alheio. Este atributo de Deus, a misericórdia, traz para nós a ideia de que Deus, Ele compartilha conosco mesmo nos momentos de dificuldade. Nós compreendemos o nosso estágio de miserabilidade. Nós compreendemos o nosso estágio de pecaminosidade, mas Deus, com a sua compaixão e sua misericórdia, nos guarda e nos direciona. A Bíblia diz que nós só estamos de pé porque a misericórdia de Deus está estendida sobre nós. Só não somos consumidos pela misericórdia de Deus. Deus compartilha da sua misericórdia para conosco. E nós, de igual forma, devemos ser misericordiosos. Devemos compartilhar esta misericórdia, ou seja, sentir o que o próximo está sentindo, se envolver, ajudar, ter compaixão, piedade, pois isto nos revela que o Senhor de fato atribuiu para nós a misericórdia. Isto é maravilhoso. Em quarto lugar, o atributo da sabedoria. Sabedoria de Deus. É maravilhoso estudar isso aqui, porque muita gente quer ser até maior do que Deus, né? No entendimento, pensa que pode surpreender Deus. Sabedoria significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele é a própria fonte da sabedoria. O profeta Daniel, tendo a compreensão disso, ele vai narrar para nós no capítulo 2, versículo 20, que em Deus está, ou dele são, de Deus é a sabedoria e a força. Deus é a fonte da sabedoria. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. O homem pensa que sabe muita coisa, mas na verdade ele é limitado. A mente do homem é finita. Toda sabedoria procede de Deus, todo conhecimento procede de Deus. Deus, Ele é a fonte do saber humano, Ele é a fonte de toda sabedoria.
E Deus compartilha conosco esse atributo. Ele nos dá fagulhas de conhecimento. Ele nos dá a possibilidade de conhecer um pouco de todas as coisas que Ele criou. Basta buscarmos. A palavra do Senhor nos adverte que aquele que deseja sabedoria, peça a Deus e Ele dá. Tem muita gente que diz: eu não consigo expor a palavra de Deus, eu não tenho tanta sabedoria, eu não consigo falar, eu não tenho tanto conhecimento. Mas a Bíblia está dizendo: se você quer sabedoria, peça a Deus. Ele é a origem da sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Deus sabe de todas as coisas, ciências, Deus sabe de tudo. E aquele que deseja conhecer, aquele que deseja ser sábio, peça a Deus e Ele com certeza dará. Isso é interessante, isso é maravilhoso. Em quinto lugar, o atributo de Deus, que também é muito conhecido, a justiça. Isto significa que Deus é plenamente justo e perfeito em retidão. Não há injustiça em Deus. Nele não há nenhum tipo de desvio, de deslealdade. Ele sempre é reto, Ele sempre é justo, Ele sempre é certo. Os juízos de Deus são perfeitos, conforme está lá em Salmos, de número 11, versículo 7. Deus, Ele é justo. Nós vivemos em um mundo onde a injustiça paira, onde a justiça permanece, onde a injustiça circula, mas o nosso Deus, Ele é justo. O nosso Deus, Ele trabalha com justiça. Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Isto é maravilhoso porque tudo quanto Deus faz, não há curva, não há variação, não há dúvida. Ele é reto, Ele é justo. Aí nós voltamos um pouquinho lá no segundo atributo que fala da bondade de Deus, que Deus é bom. E tem muita gente que diz assim, que se Deus é bom, por que permite algumas situações? Aí eu entro sobre a justiça de Deus, porque Deus, Ele é bom e Deus, Ele é justo, Ele julga certo. Determinadas situações acontecem na vida de algumas pessoas por causa da plantação. Tudo quanto você planta, você vai colher. Tem gente confundindo as coisas porque ele está plantando coisas ruins e usa a bondade de Deus dizendo que quer colher coisas boas, mas Deus, Ele é bom e justo, Ele vai fazer você colher aquilo que você plantou. Se só planta ruindade, você vai colher ruindade, mas se planta coisas boas, com certeza você irá colher coisas boas. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é perfeito na sua justiça. Ele julga correto, a sua palavra é correta. Então nós devemos plantar aquilo que de fato é bom se queremos colher coisas boas. Justiça, ser justo, isto é um atributo de Deus. Vamos lá. Em sexto lugar, a veracidade. A veracidade de Deus, isso é maravilhoso. Isso significa que Deus e tudo que procede dele é necessariamente verdadeiro, infalível, absolutamente confiável. Deus é um Deus verdadeiro. Conforme está em Hebreus capítulo 10, versículo de número 23, Deus é verdadeiro. João capítulo 17, versículo de número 3, Deus é verdade, Deus é verdadeiro. O atributo da veracidade também expressa e traz também outro atributo, que é a fidelidade de Deus. Ou seja, tudo que Ele revelou de si mesmo é genuíno, e por ser fiel e por Deus ser fiel, Ele nunca fará nada que afronta a sua própria natureza ou contradiga a sua palavra.
Deus, Ele é verdade. Deus, Ele é verdadeiro e fiel. O que Ele fala, Ele cumpre. Deus não é homem para mentir. Ele é um Deus de verdade. E Ele ama aqueles que são verdadeiros. Deus não anda envolvido em mentira. Deus não mente. Deus, Ele é verdade. A verdade habita em Deus. E quando você lê João 8:32, quando diz: conhecereis a verdade e esta verdade liberta, é porque a verdade, ela é transformadora, ela é libertadora. Conhecendo a verdade, está dizendo: conheça Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que não mente, o Deus bíblico, que não ilude as pessoas. Porque nós vemos muita gente pregando um Deus que está iludindo muita gente. Mensagens iludindo as pessoas. Deus não mente, Ele é fiel na sua palavra. Se Ele prometeu alguma coisa para você, tenha certeza, Ele é fiel. A palavra dEle não faz curva, Ele vela pela sua palavra para cumprir, porque Ele é verdadeiro. Mas tem muita gente prometendo coisas e dizendo que é Deus, mas Deus não está nesse negócio. Deus, Ele é verdadeiro, Ele é absolutamente verdadeiro, a sua palavra é infalível, e nós podemos crer nesse Deus da verdade. E tem muita gente se esquecendo que o nosso Deus trabalha com a verdade, e tem muita gente trabalhando com a mentira. Meu irmão, se afaste da mentira, porque o nosso Deus, Ele é o Deus da verdade. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que zela pela sua palavra. Nós estamos diante de um Deus que Ele é verdadeiro. E a sua palavra não mente, porque Ele fala a verdade e Ele zela para cumprir com esta verdade. Em sétimo lugar, meus irmãos, nós podemos contemplar sobre a liberdade de Deus. Liberdade de Deus significa que Deus não precisa de nada nem de ninguém para fazer o que quer. Ou seja, Ele é completamente livre para executar a sua vontade, conforme está em Isaías capítulo 40, versículos 13 e 14. Deus, Ele é de fato dono do poder e faz o que Ele quer e quando quer. É a liberdade de Deus. Tem muita gente colocando Deus em uma caixinha de sapato, pensam que estão fazendo isso. Diminuem Deus. Chegam a dizer que sem eles as coisas não fluem, que são os donos da verdade. Mas Deus é suficientemente livre para executar a sua vontade. Ele faz quando quer, Ele faz como quer, Ele faz aonde quer e com quem Ele quiser, o plano que Ele desejar. Quem pode aconselhar esse Deus? Ou quem pode ensinar os caminhos do juízo para Ele? Ele não toma conselho de ninguém. Ele não precisa da minha ajuda, do meu auxílio. Tem muita gente pensando que Deus sem Ele, Deus é nada, quando na verdade é o contrário. Eu sem Deus que não sou nada. Deus sem mim continua sendo para sempre Deus, porque Ele tem liberdade. Ele é Senhor e eu sou criatura. Nós somos criaturas. Nós precisamos entender que é nós que estamos sobre o crivo de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre os planos de Deus. Tem gente cantando que Deus escreveu a minha história, Deus escreveu a sua história. Gente, Deus nos incluiu na história que é dele.
porque Ele não anda escrevendo história de ninguém. Ele decidiu nos incluir na história que é dele. Porque Ele é o Criador da humanidade, Ele quem forjou tudo isso aqui, tudo é plano dEle, tudo está diante da vontade dEle. Então Deus nos incluiu na história que é dEle, e Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele tem liberdade. Apesar de Deus ter plenamente individualidade, ser livre, isso não significa que Ele seja livre para pecar, para mentir, para deixar de ser Deus, ou até mesmo para morrer, pois essas coisas contrariam o seu próprio ser. Deus é livre para fazer o que Ele quiser, irmãos. Para com essa conversa de querer ficar jogando Deus na parede, fazendo biquinho. De que quando Deus não atende os seus caprichos, você quer parar de cultuar, largar as coisas de Deus. Ele é livre. Ele não precisa da minha ajuda, do meu auxílio, do seu auxílio para executar alguma coisa. Eu preciso dele, você precisa dele, nós precisamos dele, nós dependemos dele. É ele quem dá o fôlego para nós, é ele quem dá o ar, é ele quem dá a vida. Todas as manhãs, quando nós acordamos, nós devemos dizer: muito obrigado, Senhor, o Senhor decidiu na sua liberdade deixar que eu viva mais um dia. Isto é maravilhoso. Porque é Ele quem proporciona para nós, que nos entrega este privilégio da vida, porque Ele quis, porque Ele permitiu. Nós precisamos entender que Deus Ele tem o livre acesso em nossas vidas para fazer o que Ele quiser. Não porque somos cristãos que nós estamos isentos de passar por provações, por dificuldades. Se está diante da vontade de Deus, se Deus desejou ou permitiu que algo difícil, de ruim acontecesse conosco, não é um motivo para nós julgarmos, não é motivo para blasfemar, não é motivo para arrumar briga, confusão com Deus, mas é motivo de ajoelharmos e dizer: Senhor, eu sou teu servo, eu que te sirvo, tu és o meu Senhor, e aquilo que o Senhor faz é bom, toda a honra, toda a glória para o Senhor. A dor está grande, o sofrimento está latente, mas nós devemos dizer igualmente: Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele tem liberdade para fazer o que Ele quiser, Ele tem liberdade para operar do jeito que Ele quiser. Este é o 7º atributo comunicável de Deus. Em 8º lugar, e aqui eu irei me deter um pouco mais, a santidade de Deus. Deus comunicou conosco, pregador, a santidade? Sim, é bíblico. Em toda a Bíblia você vai perceber Deus cobrando do seu povo a santificação, Deus cobrando do seu povo a retidão, Deus cobrando do seu povo para se abster daquilo que é imundo, daquilo que é profano, para então servi-lo e segui-lo inteiramente. Sem santificação não veremos o Senhor. Nós precisamos viver e desfrutar da santificação. Nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a todo dia subjugar a nossa carne, as nossas vontades, para se entregar a uma vida de santificação ao Senhor. E este assunto tem sumido em muitas igrejas, porque este assunto não traz o povo. Embora nesses últimos dias não há mais cultos, presenciais, mas não traz as massas, não traz simpatizantes, porque este tema confronta, este tema abala, este tema mexe conosco, porém nos traz maturidade e nos faz entender o propósito de Deus. Se você ler depois o livro do Êxodo, capítulo 15, verso 11, diz que Deus Ele é santo. Levíticos capítulo 11, versos 44 e 45 diz que Deus Ele é santo. A santidade de Deus significa a sua absoluta pureza moral.
Ele não peca e nem tolera o pecado. O sentido essencial da palavra santo é separado. Em que sentido Deus está separado? Ele está separado do homem no sentido do espaço. O homem está na terra, o Senhor está na sua região celeste, em poder, em glória. Ele está separado do homem quanto à natureza, ao caráter. Ele é perfeito, um homem perfeito. Ele é divino, o homem é humano. Ele é moralmente perfeito e o homem totalmente pecaminoso. Percebemos, portanto, que a santidade é o atributo que mantém a distinção entre Deus e a criatura. Não denota apenas um atributo de Deus, mas a própria natureza divina. A santidade mostra de fato quem Deus é: santo, perfeito, imaculado. A santidade de Deus é extraordinária. A santidade de Deus revela absolutamente quem Ele é, um ser separado do pecado. Deus não peca, Deus não mente, Deus não erra, porque não faz parte do seu ser. A santidade de Deus revela o poderoso Deus, extraordinário Deus que está coberto com a sua santidade em glória. E Deus não suporta o pecado. O pecado cheira mal diante de Deus. Deus não tolera o pecado. E nós precisamos entender isso, meus irmãos, que esse atributo não é apenas um atributo, mas é o atributo porque revela a mais íntima pessoa de Deus, um Deus que é santo e temível. Nós precisamos temer a santidade de Deus. Muita gente está brincando com a santidade de Deus. Muita gente está brincando com um Deus que é santo, que é perfeito. Estão brincando até com o nome de Deus. O nome de Deus é santo, conforme está lá em Salmos, de número 111, verso 9. O nome de Deus é santo. Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus diz na oração principal, na oração que ele ensina os discípulos: santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome de Deus é santo. E tem gente que não observa isso e não honra a santidade do nome de Deus, porque Deus, no seu ser, na sua santidade, é revelado através do seu nome. O nome dele é santo. É por isso que no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7, diz que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão, brincar com o nome de Deus, porque o nome dele é santo. E tem gente subindo em cima dos púlpitos e fazendo piada com o nome de Deus. Tem gente brincando com o nome de Deus. O nome de Deus, ele é santo. Aleluias. O nome de Deus, ele é santo, meus irmãos. Não brinquem com o nome de Deus. Não zombem do nome de Deus. Quando eu falo que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão, não está dizendo apenas com o pronunciar o nome de Deus, com a verbalização. Está dizendo também com o meu comportamento como cristão, porque eu sou conhecido como servo de Deus no meio da sociedade. Se o meu comportamento, se o meu testemunho não condiz com aquilo que eu professo, eu estou tomando o nome de Deus em vão, e é pecado, porque o meu testemunho não condiz com a fé que eu estou professando. Nós devemos temer esse Deus que é santo. Não respeita o nome de Deus. As mensagens não respeitam o nome de Deus. As músicas, nós não podemos nem chamar de cânticos ao Senhor. Músicas que elevam
Um nome, mas não é o nome de Deus. Chamam de você. Eu arrumo, por onde eu passo, um grupinho de discórdia, quando eu falo sobre isso, porque os músicos ou aqueles que estão à frente dos departamentos de música deveriam tirar do repertório das igrejas todas as letras de cantores, pode ser o famoso ou anônimo, que trata o nome de Deus de você. O nome de Cristo, do Espírito Santo, da Trindade de você. Eu nunca chamei a minha mãe, saudosa memória, de você. Um dia que ela me chamou, e eu conversando com ela, eu disse assim: mãe, você, quando eu disse você, olha a expressão, ah, seu moleque, vem aqui porque eu vou te acertar. Eu não chamo o meu pastor de você. Eu não chamo um advogado, pode ser iniciante de você. Eu não chamo um policial militar, pode ser iniciante. Eu não chamo de você um juiz. Estou falando de seres humanos. Imagine o Deus Santo, que a sua santidade governa. Sua santidade é eterna. O seu poder estará aí. E eu chamo ele de você. Pode falar o que for sobre a língua portuguesa, mas o respeito deve estar sobre esse nome que é poder, esse nome que é santo. O judeu ortodoxo, ele tem medo de pronunciar o nome de Deus, ou na antiguidade tinha tanto zelo que ele não direcionava a Deus na primeira pessoa, era sempre na segunda pessoa, com tanto temor, porque o nome de Deus é santo, e tem gente brincando com o nome de Deus. Com a santidade de Deus. Já estou concluindo. O texto que nós lemos de Isaías fala muito bem isto. Isaías entra no templo para orar, e quando ele está orando, a Bíblia Sagrada diz que ele contempla, ele sente, se envolve com a glória de Deus. A santidade de Deus foi tão grande dentro do templo que moveu-se os umbrais da porta, o lugar começa a tremer, começa a ficar diferente. A santidade de Deus move as coisas. A santidade de Deus moveu os umbrais das portas do templo, que ficam utensílios da casa parados, paralisados, e tem gente que diante da santidade de Deus não sente empatia nenhuma, não sente nenhum temor. Isaías está orando, e ele tem esta visão maravilhosa, e ele vê os serafins que estão louvando e declarando quem Deus é. Deus que é santo, 3 vezes santo. Os serafins estavam clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que eles estavam exclamando, um confirmando para o outro que Deus é santo 3 vezes? Isso indica que aqui tem algo importante. Se lembra do Novo Testamento, quando Jesus ia dizer as suas palavras ou alguma coisa relevante, ele dizia: na verdade te digo. Ou seja, ele está chamando a atenção, porque o que ele vai transferir, o que ele vai ministrar é algo de muita importância. E os serafins estão chamando aqui não 2 vezes, ele está chamando 3 vezes a atenção da gente. Deus, ele é santo, 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 3 vezes santo. E a nossa sociedade, que está caída no pecado, está influente no pecado, não tem esta ideia desse Deus que é santo, que é esse Deus que é sublime em santidade. Brincam com Deus. A glória e a santidade de Deus tomou conta daquele lugar de forma tão grande que Isaías, ele dá um grito: ai de mim. Este ai de mim é como se ele estivesse sendo quebrado, esmiuçado. De tamanha presença da santidade de Deus naquele lugar. E ele vai soltar um oráculo de maldição. Ai de mim, porque eu estou perecendo. Eu vou perecer. Porque diante da santidade de Deus, o homem reconhece o tanto que ele é fraco, sua miserabilidade, o tanto que ele é pecador. Você já prestou atenção que a pessoa que vive uma vida piedosa,
que vive uma vida diante de Deus, é aquele que mais ora para Deus perdoar-lhes de seus pecados. Porque quanto mais perto da santidade de Deus, mais justo, ou melhor, mais cônscio dos nossos erros nós passamos a perceber que estamos de forma tão caída, de forma tão entregue às mazelas dessa vida. Nós precisamos, meus irmãos, respeitar o nome de Deus, porque o nome de Deus é santo. Deus não tolera o pecado. Ele fulminou os 2 filhos de Arão, vivos lá no templo, Nadab e Abiú. Segundo Flávio Joséfos, dá a informação que eles foram oferecer sacrifício bêbados. E Deus os fulmina. Deus os fulmina. Pela santidade de Deus. Nós não podemos brincar com esse Deus que é santo. Nós que conhecemos a sua palavra, conhecemos a verdade. Conhecemos a palavra do Senhor. Usar pensando que a terra era mais impura que suas mãos, colocou as suas mãos na arca e foi fulminado. A arca da aliança simboliza a presença de Deus. Aí tá bom, estou concluindo agora. Aí você deve estar se perguntando na sua casa. Tá bom, pregador, se Deus ele é esse ser tão santo, se Deus ele é esse ser que não tolera o pecado, que enoja o pecado, que combate o pecado e que nele não há erro, que abomina o erro, por que que nós ainda não fomos consumidos? Por que que ainda nós não fomos totalmente entregues à morte sem salvação? Sabe por quê? Porque esta ira de Deus sobre o pecado, ele não derramou sobre nós, ele despejou sobre o seu filho lá na cruz do Calvário. Isaías diz que o castigo que nos traz paz hoje esteve sobre Jesus. O castigo que era meu, que era seu, o Pai derrama sobre o Filho na cruz. A manifestação da ira de Deus do pecado, contra o pecado é tão grande que o Filho vai sofrer, vai ser cuspido, vai tomar tapa na cara, vai receber blasfêmia, vai ser chicoteado, coroa de espinho, cravos nas mãos e nos pés. Ele vai subir na cruz. Isaías diz que o Pai moeu ele na cruz, moeu a Cristo na cruz. A ira do Pai se manifesta toda no Filho. Para quê? Para que hoje eu e você estivéssemos aqui para declarar que esse Deus ele é santo e salvador e é sobre tudo e sobre todos. Eu não creio em um Deus pequenininho, que está abaixo da média. O meu Deus é o Deus grandão, como as nossas crianças cantam aqui na nossa igreja. Um Deus que pode todas as coisas. Não é um Deus engessado como a maioria dos apóstolos, bispos e pregadores dessa nação que estão anunciando. Um Deus que só serve para satisfazer as minhas vontades, os meus desejos, me enriquecer, me dar casa boa, me dar carro do ano, mas não tem um compromisso com santidade, não tem um compromisso com salvação, não tem um compromisso com o evangelho, não tem um compromisso com a graça. Esse não é o Deus da Bíblia. É um Deus que pode sim me enriquecer, me abençoar, mas antes cobra de mim que eu reconheça a sua soberania acima de tudo. Eu encerro a minha participação nesta noite, meus irmãos, dizendo: só não recebemos a ira de Deus de forma plena por causa de Cristo na cruz. A ira do Pai foi sobre Jesus. A ira que era minha, o castigo que era meu foi sobre Jesus. O castigo que era nosso foi sobre Jesus. Então valorize a oportunidade que você tem. Valorizemos a oportunidade que nós temos hoje de reconhecer esse Deus que me dá aquilo que eu preciso, não aquilo que eu mereço. Porque o que eu mereço, pelas minhas ações, eu mereço a condenação eterna. Como o nosso pastor pregou aqui no domingo, uma mensagem poderosa. Eu de casa, pastor, estava sentindo a empolgação do Senhor, a glória te tomando. O Senhor pregou sobre a graça, ou seja, foi pela graça para a glória de Deus. É a graça que nos mantém aqui. Reconhecemos esse Deus maravilhoso que nos dá a oportunidade de servi-lo e de um dia estar com Ele na eternidade para sempre. Que Deus lhe abençoe. Este foi
segunda série de mensagens, segundo dia da série de mensagens sobre os atributos de Deus. Na próxima semana nós estaremos falando sobre os atributos incomunicáveis. Tem coisas boas ainda para vir por aí, tá bom? Que Deus abençoe você. Este conteúdo vai estar salvo no canal da igreja, da ICPI, aqui em Mogi das Cruzes. Compartilhe com mais alguém, compartilhe nas suas redes sociais, suas linhas do tempo, amigos do WhatsApp, Facebook, Instagram. Faça o trabalho de evangelismo. Que Deus continue te guardando, protegendo você e sua casa. Eu quero orar um minutinho com você. Senhor Deus, diante da tua presença que é santa, nós estamos aqui com toda a reverência. Senhor, e nós te agradecemos porque o teu favor nos alcançou. Nós somos salvos pela tua graça. Isso não é mérito nosso, Senhor. Deus querido, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade de estar aqui. Continue abençoando a cada um dos meus irmãos que nos assistem agora. Senhor, não nos deixe, Pai querido, Pai amado, tomar o nome do Senhor em vão, ou o nosso testemunho trazer vergonhas ao Senhor. Mas que nós possamos te honrar. Nós possamos revelar o Senhor para esta sociedade que está tão entregue aos deleites, aos prazeres desta carne. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado esta bênção de ser um porta-voz da tua verdade, de um Deus que é soberano.